Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Amigos e Negócios. Hoje estamos aqui com um tema muito especial, vamos falar sobre identidade e posicionamento. E nosso convidado especial é o Will. Will, seja muito bem-vindo, né? Vai ser uma honra aqui estar com você batendo esse papo sobre um tema tão interessante, né? Eu particularmente gosto muito sobre a temática identidade. Você trabalha aí, vai falar, né? Não vou dar o spoiler, vou deixar você se apresentar aí para o pessoal. E olha só, pessoal, o Will, na verdade, o nome de Will não é o Will, viu? É um mistério aí. E ele vai revelar no final aí o verdadeiro nome dele. Então fica até o final acompanhando. Will, compartilha com a gente aí um pouquinho quem é o Will, de onde você veio, o que você faz profissionalmente. Compartilha um pouquinho com a gente. Pronto, Jones, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma honra. E para iniciar, há um tempo atrás, assim que vocês começaram o podcast, eu me imaginei aqui um dia, não estou falando em nada de lei de atração, nem nada disso, mas assim, sempre foi um desejo estar aqui e hoje. Esse desejo, posso falar um sonho, tá se realizando aí e eu estou muito, muito feliz, muito realizado por isso. Bom, eu sou de Bipitanga, toda a minha família, na verdade, é de lá, meus pais são de lá. Meus avós aí já separam um pouco, uma parte é do município de Bitiara e a outra parte do meu lado paterno é aqui do município de Macaúbas, Boquira, beirando o rio, lá próximo é Bipitanga. Não sou filho único, tenho um irmão e hoje eu sou casado, tenho 2 filhos e talvez seja interessante eu falar isso. Eu me casei aos 19 anos, minha esposa na época tinha 16 anos. Hoje, no último dia 16, nós completamos 9 anos de casados, com 2 filhos. Arthur tem 7, Theo tem 3, isso faz 4 agora em março. E estou na fotografia há 10 anos, desde 2014, indo para 11 anos. E já fotografei de tudo que você possa imaginar. Desde batizado a recém-nascido. Hoje a minha fotografia é um pouco mais nichada, mas eu tenho bagagem aí para falar muito acerca disso. Hoje eu dedico a maior parte do meu tempo na fotografia em fotografar, retratar profissionais e em paralelo a isso, não mostro tanto no meu Instagram e acredito que iremos falar sobre isso também. Eu faço eventos que são casamentos e formaturas. Excelente. Já deu para vocês terem uma noção aí, né, pessoal, sobre quem é o Will. É um fotógrafo muito reconhecido, respeitado aqui na região, né? Essa parte artística dele. E todo fotógrafo, eu falo sempre com a Elane, com minha esposa, que os artistas, eles são pessoas mais sensíveis, né? Eles conseguem ter um olhar mais atento para os detalhes e perceber um pouco mais as questões, assim, de uma forma que, às vezes, uma pessoa comum, ela deixaria passar. E a gente vai falar aqui sobre identidade e posicionamento. Eu gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal o que seria a identidade, o posicionamento e por que isso é importante. Pronto, vamos lá. Eu vejo isso de uma forma muito simples, tanto a identidade quanto o posicionamento. Hoje, o posicionamento é muito falado na internet e todo mundo fala de fotos de posicionamento, eu preciso me posicionar, isso e aquilo. Mas eu vejo os dois temas, tanto identidade quanto posicionamento, de uma forma simples. Eu, através do que eu entendo e de uma forma pessoal minha, a identidade é você se conhecer. Quem é você? Ponto final. Você pega o seu documento hoje, o seu RG, a sua identidade, está ali, seu nome, data de nascimento, seus pais, o seu documento é aquele. Você é registrado e se conhece através daquele documento de uma forma que o documento ali te representa. E a identidade, trazendo agora para o nosso bate-papo aqui, é se conhecer de fato. Quem é você, suas crenças, o que o teu passado te possibilita a viver hoje,
se esse teu passado te prende ou te impulsiona, quais são as suas dores, quais são os seus bloqueios, quem é você de fato, sem máscara. Quando você entra para aquele banho no banheiro onde passa inúmeras coisas na sua mente, ou quando você deita a cabeça no travesseiro que tá somente você ali, mais ninguém para te julgar, ali é você. A identidade é isso, se descobrir e saber quem você é. O posicionamento é a percepção que o outro tem sobre você, basicamente isso. O posicionamento acontece na mente do outro, então ele se baseia na percepção que o outro tem sobre você. Se é uma percepção muito positiva, você provavelmente é um bom profissional. Se é uma percepção negativa, você provavelmente é uma má pessoa. É isso. Interessante. E como é que a pessoa pode fazer para se posicionar a partir da identidade, né? Porque o primeiro passo, na verdade, é como ela ter consciência. Como é que você tem consciência da identidade? É algo que a pessoa, de fato, se identifica, falando assim, do ponto de vista do que o mundo vê, né? Porque tem essa questão também, né? O que a pessoa é e o que o mundo vê que ela é, né? E assim, a gente entende que é aquela coisa assim, como você quer que o mundo te veja, o que você deseja ser e o que você de fato é, né? Então, eu acho que às vezes a gente quer posicionar a nossa imagem de acordo com uma intenção específica, né? Principalmente quando a gente fala na questão profissional. Então, a pergunta é como ter consciência e como se posicionar a partir da identidade? Pronto, ótimo. Olha, em questão da consciência, eu vejo pelo seguinte lado. Quando a pessoa ela se torna adulta e ela entende que ela tem que pagar suas contas, ela entende que ela precisa viver e ter um futuro, ela precisa ativar essa identidade. Eu vou até citar uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo escreve, ele diz que as coisas de meninos são para meninos, mas chega um certo tempo que você precisa consumir outro alimento porque aquela fase de menino, aquela infância ficou para trás. E eu vejo dessa forma essa responsabilidade de ativar essa identidade e começar de fato a viver como um ser humano adulto e que precisa correr atrás do seu. Apesar que hoje nós temos muitos homens, meninos, velhos de idade, imaturos de consciência, e parece que cada vez que o mundo avança, as coisas vão ficando como se fosse uma salada, tudo misturado. Mas a verdade, segundo o meu ponto de vista, é que os homens precisam ser mais homens, as mulheres mais mulheres, e parar de mimimi e de fato assumir a responsabilidade da sua vida. Eu li um livro há muito tempo que eu nunca esqueço dele. O nome é Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro bem pequenininho, mas muito importante, que me ajudou muito a assumir essa responsabilidade na minha vida. Então eu acredito nesse ponto, que você precisa ativar isso e alinhar isso com a vida adulta e ponto. É o que eu entendo e acredito. Você precisa viver de fato. Não deixar as coisas de menino, atitudes de infância para trás e ser um homem ou uma mulher de verdade, assumindo as suas responsabilidades. Agora, alinhando isso ao posicionamento, não muda muito. Na verdade, esse termo posicionamento, ele vai sendo carregado e precisa ser de toda a sua história. Não é possível, eu posso te falar, é possível eu criar um personagem e me posicionar em cima desse personagem? É possível, mas no longo prazo não sustenta. No longo prazo ele não consegue se sustentar. Onde se baseia isso? Se baseia na sua identidade, por isso que é preciso virar um adulto responsável e basear
a sua imagem, o seu posicionamento nessa sua identidade, na autenticidade e sendo quem você é. Você citou que às vezes é preciso alinhar quem eu sou com o que eu quero passar, com o que as pessoas veem. E se o ser humano ele entender e conseguir alinhar de fato isso, mas como eu vou alinhar? Sendo eu. As pessoas gostam de Jones pelo que ele é e não por uma máscara que ele coloca. As pessoas vão gostar do profissional pelo que ele é. Quem precisa de um procedimento estético vai procurar uma clínica de estética, muito se baseia pela profissional que ele está. E não por ser a primeira porta que viu aberta. Tantas esteticistas que tem. Então é pela pessoa. Como alinhar isso, esses 3 pontos que a gente falou anteriormente, se conhecendo, ativando essa tal identidade que a gente tanto fala e fazendo de fato um estudo interno e ver quem eu sou, para onde eu quero ir, quem é o meu público, qual mensagem eu vou enviar para esse público e como eu vou me conectar com ele. Mas, acima de tudo, tudo isso precisa estar alinhado com a minha identidade, porque no longo prazo não sustenta. Mas se você fizer tudo isso alinhado com quem de fato você é, no médio, longo prazo, isso vai estar firme como uma rocha e cada vez mais isso vai sendo ajustado e melhorado. E as pessoas que estão de fora, o mundo, irá olhar e ver que você de fato é aquilo que você mostra e não um personagem. Interessante. Nesse contexto aí que você falou, do que o mundo vê e tudo mais, a gente tem sempre essa dinâmica das redes sociais, né? Que é algo muito em evidência, porque é uma vitrine para muitos profissionais, né? E existe esse debate, assim, redes sociais, dá pra gente terceirizar? Porque a gente fala de identidade fala da própria pessoa, né? Dá pra você terceirizar para outra pessoa fazer para você? Ou tem que ser a própria pessoa fazendo? Até que ponto isso é possível? Porque a gente já está entrando aqui um pouco na parte da construção da identidade digital, digamos assim, né? Onde as pessoas estão te vendo ali, né? Vamos basear aqui que a maioria das pessoas que estão nos assistindo são pessoas aqui, são profissionais, empreendedores, têm algum tipo de atuação profissional. Como que você recomenda essa pessoa ela trabalhar a construção de imagem dela dentro das redes sociais, né? E já aproveitando até a deixa, como é possível se utilizar também da fotografia, por exemplo, que é uma ferramenta que você domina como profissional, para fazer essa construção ou reforçar, né? Essa identidade. Porque, assim, a gente sabe que às vezes a pessoa tem aquela história, né? A pessoa, às vezes, ela quer mudar a imagem que tá lá, que ela já tem uma imagem ali nas redes, já postou muita coisa e quer mudar aquela visão ali. Acho que não tá legal. E a outra pessoa, às vezes, que não trabalha muito, quer começar a trabalhar. Aí a pergunta é, né? Como que pode ser trabalhado isso? Para quem já tem, trabalha a partir do que já tem, deleta tudo, cria um perfil novo, apaga tudo e aproveita o perfil que tá. O que é que você, pela sua experiência, compartilha um pouco com a gente, assim, como é que a pessoa pode dar um norte, assim, para ela? Veja bem, para colocar essa sua identidade, essa sua verdade na internet, você precisa ser você mesmo. Eu volto no ponto que eu falei anteriormente, que não é possível criar uma imagem, um posicionamento longo se escondendo atrás de máscaras. E na internet é da mesma forma. Você precisa ser quem você é. Desde que entenda que para que você possa ter um bom posicionamento e ter essa alta percepção de valor na mente do outro, porque o posicionamento acontece na mente, você precisa fazer talvez alguns ajustes de acordo à mensagem que você quer transmitir e o público que você quer alcançar. Por exemplo, um exemplo, eu sou um fotógrafo que eu quero fotografar somente advogados.
E todo mundo sabe que advogado, na maioria das vezes, anda super bem vestido e sabe conversar e se expressar muito bem. Uhum. Mas eu quero atender somente advogados, mas o meu comportamento não é um comportamento que eu consigo estar envolvido em grupos de advogados. Eu me visto mal, eu me falo mal, eu me comporto mal. Então, um advogado que talvez tenha o seu escritório, se cuida, ele não vai me ver como alguém que pode ser interessante para o círculo de amigos ou de relacionamento dele. Então, é importante que esses pontos sejam alinhados para que esse lado, eu sempre falo que tem o online e o offline, para que esse lado offline de se comportar, de se entender, de saber quem é o meu público, como eu me comunicar com ele, ele também precisa estar ajustado no online. É uma pessoa só. Não existe Djones fora da internet e Djones na internet. Não é possível ou não deve ser ter um Will fora da internet e um Will na internet. Porque tem que ser uma única pessoa. Porque, veja bem, vamos supor o seguinte. Você está olhando o meu trabalho, o meu perfil e decide me contratar para fazer um serviço de retratos de fotografia para você. E você olha o meu perfil, eu sempre falo de imagem, eu sempre falo de comunicação, de boa postura. E você acredita naquela mensagem que eu estou transmitindo e entende que eu sou aquela pessoa. Mas, a um domingo de manhã, você já ouviu isso? Você vai na padaria, ali na rua direita, e me vê lá na fila pegando o pão todo bagunçado. São dois extremos. Eu não estou aqui falando que eu preciso ir na padaria, ir na sorveteria, na lanchonete, todo alinhado de terno ou o que é que seja, não. Mas não pode ir também todo bagunçado. É preciso ter um equilíbrio. Na verdade, tem até um nome que se dá, código de roupa, se não me falha a memória, que você precisa estar bem vestido para cada ambiente que você está. Mas o ponto é, você me enxergou com certo valor na internet, mas quando me viu pessoalmente, não é tudo isso. Como é que acontece isso? O que você acreditava que eu poderia fazer por você, eu te entregar boas fotos, quando você me viu pessoalmente, foi por água abaixo e toda aquela credibilidade não tá aqui no Will fora da internet. É como se fosse uma máscara, um personagem. Então é preciso ter esse alinhamento do online, do offline, do eu aqui fora da internet e do eu na internet. Isso também é importante para alinhar essa imagem e esse posicionamento. A outra pergunta que você fez foi sobre eu estou começando e eu tiro todo o meu conteúdo que está ali, ou não foi alguma coisa desse tipo? A pessoa que tá querendo dar uma organizada, né? Vamos lá. Nas redes, para ter um trabalho profissional, assim, É a famosa vitrine mesmo, né? Que é uma forma das pessoas te conhecerem ali. Digamos assim, é um currículo público ali, um pouco a pessoa entender o que você faz um pouco, enfim. E às vezes a gente fica nessa dúvida, poxa, meu negócio tá todo bagunçado lá. Ou será que é melhor apagar tudo e começar do zero? Ou aproveita o que tem lá, faz uma seleção? Qual a sua experiência sobre isso, né? Nem sei se tem uma resposta certa, né, para essa pergunta. Mas eu gostaria de entender o seu ponto de vista. Pronto. Olha, eu vejo isso como casos e casos. Se for só a internet, vamos supor que a sua empresa, fora da internet, está faturando bem, está indo bem, beleza. Só precisa ajustar de fato essa vitrine no Instagram ou no site, onde quer que seja. Se for só esse ajuste, eu faria uma análise de como está e se tiver muito ruim mesmo, apaga tudo e começa do zero, literalmente. Agora, se tiver alguma coisinha ali que pode salvar, deixa, o resto apaga. Tá? Agora, se está de mais ou menos para bom, dá para fazer um ajuste e continuar com o mesmo perfil. Desde que
a comunicação no perfil esteja alinhada com a comunicação que a empresa deseja levar. A empresa ou profissional, tá? É importante frisar isso porque tem muita gente que quer atender determinado público, mas se comporta na internet de uma forma extremamente extrema desse público. Quer atender profissionais ou de qualquer área de saúde, de estética, mas se comporta completamente fora disso. Então, assim, é preciso ter um bom senso, entender que tem coisas que precisa sim tirar. Eu tenho alguns clientes mesmo que eles já falaram que hoje não postam mais foto bebendo, tomando uma cerveja. Alguns são, inclusive, advogados, outros profissionais de saúde, porque perceberam que isso pode trazer um mau olhar para ele como profissional. E, de fato, traz sim. Imagine só, você precisa ir em um médico ou em um dentista e você saber que ontem ele estava enchendo a cara ali na rodada e tal. E tudo bem, mas para uma imagem profissional, num perfil profissional, isso pode não soar como algo que traga benefícios, e sim malefícios. Tanto isso que um dos meus clientes preferiu abrir um perfil privado, onde ele só aceita amigos próximos e ele posta o que ele quiser. Porque não vai ter julgamentos ou possíveis, potenciais clientes irão ver essa vida tão pessoal dele. Legal. A gente, hoje em dia, o pessoal gosta muito de tirar foto, né? Uhum. Eu vou explorar um pouquinho, né? Aproveitar a presença aqui, como o pessoal fala, né? Vamos pegar essa consultoria gratuita aqui, né? Aproveitar o momento do podcast. Estou me colocando um pouco no lugar de quem, de repente, nunca teve a oportunidade de conversar com o Will e gostaria de conversar, bater um papo com um amigo, com um profissional e também pegar um pouquinho da sua experiência e seu conhecimento, né? A gente sabe que às vezes a pessoa não teve a oportunidade de fazer um serviço de fotografia profissional e tal, mas é muito comum o pessoal tirar fotos no dia a dia, né? Uhum. E pelo menos para começar, né? Às vezes a pessoa tem até ideia, não, vou me organizar para fazer uma sessão de fotos bacana, profissional, porque a gente sabe que dá uma valorizada, né? Mas a pessoa já vai começar apostando ela mesma e tal. Você poderia dar alguma dica para quem vai fazer foto de si mesmo? Assim, como é que a pessoa pode aproveitar para movimentar as redes sociais? Porque assim, beleza. Nem sempre a pessoa vai ter uma foto profissional. Mesmo que você faça uma sessão de fotos, ao longo do dia a dia você solta outras fotos, faz stories, etc. Então, assim, tem algum tipo de foto que você diria assim, evite, para não dizer que é proibido, e tem algum tipo de foto que você diz assim, pô, esse tipo de foto é bom para todo mundo? Eu sei que é difícil generalizar, mas assim, sabe? Não sei se tá dando para entender. Eu entendi. Vamos lá, olha, hoje, com esse avanço da internet e tá todo mundo online, todo mundo na mídia, eu acho extremamente importante um profissional ter fotos profissionais. Não estou aqui querendo vender o meu peixe, sabe? Mas as pessoas valorizam isso e se não tem como negar. você parar agora e for dar uma olhada em 3 Instagrams de referências na sua área, pessoas que são grandes, todos eles fazem uso de fotos profissionais. Por aí já se tira. Agora, vamos lá. Eu estou começando e eu preciso melhorar as minhas fotos, mas ainda não posso investir no ensaio profissional. Tem sim alguns macetes, algumas dicas. Por exemplo, use um fundo liso, porque às vezes as pessoas fazem selfie, põem na foto de perfil e no fundo aparece porta, grade de portão, fundo muito colorido. Então, isso tira a atenção de você que está ali na foto. O perfil é seu, o perfil não é do plano de fundo, entende? Então, qual as principais sugestões que eu dou? Use um fundo liso, preferencialmente claro,
tá? Não use a luz de teto normal. De preferência, use uma luz de janela para que fique uma luz já suave e mais difusa. Você dentro de casa, na sala da sua casa, usando uma luz de janela, já vai dar uma suavidade na luz. E não use, e evite fazer fotos ao sol, porque a depender, por exemplo, o sol de meio-dia, aqui vai ficar uma sombra nos olhos, ou você nem vai conseguir abrir os olhos direito. São alguns pontos básicos. E estude muito ou preste bastante atenção na roupa que você vai usar, porque isso vai influenciar também. Mas o que o pessoal erra muito é nesses pontos muito básicos. Às vezes usam selfie para perfil profissional e tem muito isso. Um fundo nada a ver, uma fotografia. Às vezes a fotografia até que tá legal, mas o fundo chama mais atenção do que a pessoa que está em primeiro plano. Então causa muito ruído e distorção ali na imagem visual que estamos vendo. Fundo claro, luz de janela e celular, preferencialmente na altura dos olhos. Excelente. Ó, pegaram aí, né? Anotaram aí, né? Legal. Interessante. É uma questão, assim, que às vezes o pessoal comenta sobre a foto de perfil. Só o rosto, pode o corpo inteiro? Eu acho interessante essa pergunta, porque às vezes a pessoa bota uma foto que você quase não enxerga, né? A própria pessoa, Sim. porque é uma foto grande, sendo que ela vai aparecer bem pequenininha. O que você acha sobre isso? Ó, como você disse anteriormente, o Instagram hoje é a nossa vitrine. Mas quando a pessoa chega no seu perfil, a primeira coisa que ela vê é a sua foto. Agora, se a sua foto está tão distante, ela nem vai, talvez, reconhecer quem está ali, certo? Por exemplo, uma foto de perfil que aparece só aquela bolinha pequenininha, a pessoa põe uma foto de corpo todo. Não é interessante. O mais recomendável é que seja uma foto próxima que mostre quem você é. Mostre o seu rosto. Não tão próximo também, a depender, porém depende da proposta e do que você deseja transmitir ali naquela fase com o seu perfil. Mas algo que esteja bem enquadrado fica excelente. Da altura do tórax aqui, do peitoral, ombros, é ótimo. Agora eu fiquei até curioso aqui, eu não sei se pode até rir da minha pergunta aqui, mas tem algumas fotos de perfil que às vezes você não reconhece a pessoa realmente. Tipo assim, a gente fica assim, a pessoa tá produzida, né? Tá montada de um jeito, montada, né? As mulheres a gente acaba falando mais. Mas assim, pode isso, Arnaldo? Será que isso daí é tranquilo mesmo? Ou será que isso pode chegar até a atrapalhar ao invés de ajudar? Porque assim, é aquela coisa, é a identidade da pessoa, aquilo que a gente estava conversando antes, né? A pessoa ela não pode fugir muito do que ela é, senão gera o efeito rebote, né? Digamos assim, você fala assim, menino, você viu? Como é que pode? Tipo assim, não dava para reconhecer. Então, aquela coisa, o gordo fica magro, o magro fica forte, tem gente que mexe nas formas, nas linhas do rosto, a gente sabe que hoje tem aplicativo de edição que a pessoa afina, enlarguece, não sei o que e tal. Então, assim, eu fiquei curioso aqui, até não me julguem, tá? Nessa pergunta, mas é uma curiosidade mesmo, porque assim... acontece de fato da gente não reconhecer a pessoa. Então, assim, até que ponto essa foto ela pode ser tão trabalhada? Eu não sei se é a questão do exemplo que você deu da padaria, né? A gente vê a pessoa, ela não está produzida de acordo com a imagem que você viu dela nas redes sociais. Quando você conhece pessoalmente, destoa muito. Será que o problema é destoar muito? Não sei, o que você acha aí? Rapaz, eu acho que o problema é de bom senso mesmo, sabe? Vamos lá. Tem até muitas piadas que falam assim, na internet é uma coisa, na rua é outra. Eu não conheci pessoalmente não, porque na internet é carregada de filtro.
e inúmeras outras piadas. Mas eu volto no nosso assunto inicial. Quando a pessoa sabe quem ela é, ela se cuida, ela preza pela sua imagem, por vestir bem, no máximo que possível. E vestir bem não é vestir caro, mas vestir bem. Ela é quem ela é na internet e fora dela. Será que talvez mesclar um pouco de fotos não tão montados daria esse equilíbrio para a pessoa ter uma... Eu acho que às vezes talvez seja a pessoa fica com a expectativa de ver aquilo que está exposto, e na realidade é muito diferente, né? Talvez, não sei, né? Se tivesse mais... É porque assim, a gente sabe que é diferente, obviamente, a pessoa se arrumou, às vezes a pessoa fez um ensaio, tudo. É natural a pessoa ficar mais elegante, mas às vezes não é questão da pessoa estar arrumada, estar bonita, estar produzida. É questão de você realmente não conseguir encontrar a pessoa que você viu na foto, entendeu? Aí também acontece, e é uma grande polêmica no meio fotográfico, que entra o processo de edição. Tem fotógrafos que distorcem muito quem é de fato a pessoa que está ali. Em questão de retoque de pele, você citou em pontos de formas do rosto, mudam de fato a aparência da pessoa. Isso gera muita discussão no nosso meio, porque tem profissionais que gostam e tem profissionais que não curtem. Eu, particularmente, não curto. Edito as minhas fotos, trato a pele, ajusto o que precisa ser ajustado, mas de uma forma suave, para que quando a pessoa te vê na internet, ela saiba quem você é quando ela vir aqui no teu escritório. Porque mesmo que a pessoa esteja produzida, mesmo que a fotografia esteja bem feita, com uma luz bacana, ela precisa reconhecer a pessoa na fotografia e fora da fotografia. Mas aí, voltando aqui, entra muito nessa onda dos filtros, de aparência, de querer aparecer bonito na internet, essa cobrança de estar muito bem arrumado e sair fora da realidade. É um querer estar se arrumado demais que se torna um grande exagero. Legal. Will, você já teve essa experiência, né? Eu acredito que sim, obviamente, de ajudar uma pessoa que está perdida, né? E precisa de quase que um socorro, né? Me ajuda aí a trabalhar aqui o meu posicionamento. Como que funciona esse processo? Né? Às vezes a pessoa está lá com o negócio todo bagunçado, não existe nada. Você pode dar um exemplo para a gente assim, de como é que funciona um processo por onde começar? Né? Onde é que a gente vai arrumar a casa? Como é que a gente começa para poder trabalhar essa nossa identidade? Na verdade, assim, primeiro, né, eu acho que a pessoa tem que entender quem ela é. Não sei se você chega a conversar com a pessoa assim, o que é que você quer passar, quem você é, né? E quais seriam os primeiros passos, digamos assim? Vamos começar. Começa por onde? Pronto. O primeiro passo é tomar atitude de mudar. É o primeiro passo. A pessoa entender que ela precisa de mudança e precisa de novos caminhos. Eu tenho uma história bem interessante que está alinhada com isso. Uma moça, a gente conversando na internet, é fotógrafa também, ela passando por alguns problemas e começando na fotografia. E aí eu dei um suporte para ela e aí ela veio me relatar a história de vida dela. Ela disse que durante a pandemia ela começou a fotografar, vendia cada foto a R$1, porque precisava ajudar os pais a sustentarem a casa, porque estavam prestes a passarem necessidade. Eu falei assim, rapaz, poxa, velho. E aí a queixa dela era somente como cobrar mais. Só isso. Eu passei umas instruções para ela, ela me mandou o plano de orçamento que ela cobrava naquele período. Eu fiz alguns ajustes, põe tantas fotos aqui, cobra tanto aqui, ajusta esse.
E aí, pouco tempo atrás, ela me retornou agradecendo, falando que conseguiu vender um único trabalho a R$ 1.500. Para quem estava vendendo na pandemia foto a R$ 1 para sobreviver, agora conseguiu vender, na verdade, um único trabalho a R$ 1.500. Talvez para muitos R$ 1.500 pode ser pouco, de fato. Mas para alguns que vendia R$ 1 a foto, vender um trabalho agora a R$ 1.500 pode ser muito. Uma evolução. Gigante. E então o primeiro passo é esse, querer mudar. E não só querer, mas começar a se movimentar. Porque por querer, muitos estão aí só querendo e não tem atitude, né? Então é preciso esse movimento. E os passos são basicamente esses que você disse. Saber quem você é, saber ativar ali a sua identidade, a mensagem com o público, ajustar toda a sua imagem, a sua comunicação e estudar sobre o público que você deseja atender e alcançar. Porque não adianta eu querer atender médicos e estar comunicando para advogados. Ou desejar atender somente cirurgiões plásticos e estar me comunicando para ortopedistas, por exemplo. Então, é preciso entender quem é esse público e saber comunicar e se comportar para ele. Legal. Tem uma questão que a gente sempre se coloca, né? As pessoas costumam ter medo, vergonha para poder se expor. A fotografia eu acho até mais fácil, né? Vida é que o pessoal tem mais dificuldade. Mas como expor? Como se expor, não? Como quebrar um pouco essa barreira do medo? Eu sei que às vezes até para fazer um ensaio fotográfico a pessoa fica travada, né? Não... Aí tem gente que parece que não gosta de sorrir, né? Ou enfim, cada um, né, com seu perfil. Mas como é que você faz assim para poder ajudar essa pessoa a se soltar um pouco, né? Porque às vezes o que trava o movimento, a pessoa até quer, mas ela tem tanto medo. Acho que o medo é uma das maiores travas, né? Que todo mundo tem. Vamos lá. Na fotografia, você foi lá no estúdio recentemente, eu sempre deixo uma música, uma playlist que a pessoa gosta, para que aos poucos ela possa se sentir mais confortável e se sentir ali mais familiarizada com o ambiente. Na fotografia, na verdade, é mais fácil, porque não tem voz, não tem som. E tem gente que odeia ouvir a própria voz. Então, quando se fala de vídeo, aí fica um pouco mais difícil. Porque algumas pessoas não gostam da própria voz e outras pessoas não gostam, talvez, do julgamento ou do que o mundo em volta vai achar da sua fala ou da sua iniciativa de começar a gravar vídeo. Aí talvez comece as piadinhas, aquelas coisas, mas eu ainda gravei um vídeo dias atrás e coloquei no meu Instagram que o profissional ele pode salvar a vida de alguém. O nutricionista pode tirar alguém da obesidade e levar para a saúde. Um terapeuta pode tirar alguém de um quadro clínico de depressão ou de um casamento frustrado e levar essa pessoa para uma vida próspera de emoções. Então, a partir do momento que o profissional entende isso e entende que através dele pessoas podem viver, eu acho que essa vergonha ou esse medo do julgamento ele tem que ficar de lado e o seu eu, a sua grandeza, eu também falo muito disso, o seu potencial, ele precisa vir para fora e deixar que o resto se torne de fato só um resto. Porque as pessoas têm medo do julgamento do outro, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar, mas elas esquecem que através da vida delas, outras pessoas podem sim ser impactadas, abençoadas e ter a vida mudada ali, simplesmente por você ter gravado um vídeo, ter falado alguma coisa. Muito bom.
Sobre essa expressão que as pessoas causam, né, para os outros, qual conselho você daria para aquele profissional ou aquela empresa que quer se posicionar de forma única no mercado, certo? A identidade traz um pouco disso, né? Porque a identidade é algo que te identifica e todo mundo Sim, tem uma identificação, como a gente tem o próprio nome. sim. Como a pessoa pode se tornar único em relação ao reconhecimento público ali nas redes sociais ou até mesmo na fotografia, naquilo que ela comunica ali, na sua comunicação com o público? O que torna ali a pessoa única? Como você pode ajudar aí? Porque eu sei que é o desejo de muita gente, né? Todo mundo quer se destacar tendo algo ali de especial. E como expressar? Porque geralmente a pessoa até tem, né? Mas como expressar isso aí também? Interessante. Olha, vamos lá. Agora, se tornar único para que público? Porque veja bem, se o profissional ele quiser se tornar único para todo mundo, ele não vai ser único para ninguém. Hoje, você vende o seu serviço a sua inteligência, o seu serviço de advocacia para um público. Que público é esse? Previdenciário ou outros empresários, enfim. Tem um público. O profissional ele precisa definir isso para que ele seja único dentro do público que ele deseja atingir. Porque vamos supor, você é um prestador de serviço e você vende o seu serviço a partir de R$10.000. Uma pessoa que vive com um salário mínimo, ela não vai conseguir te contratar. Então você não vai conseguir ser único para essa pessoa que vive com salário. Você vai conseguir se tornar único para o público que te paga R$10.000 pelo teu serviço. E eu vejo dessa forma. Então, eu te devolvo a pergunta: para quem se tornar único? Para que público se tornar único? E as pessoas se perdem muito exatamente nisso. Querem talvez fazer de tudo e querem ser bom em tudo e ser único para todo mundo. Mas a partir do momento que você entende que se você for único, gerar valor e desejo dentro do seu público, aí você pode sim se tornar essa pessoa única e exclusiva dentro ali do nicho e do público que você deseja atender. Porque veja bem, hoje, os maiores profissionais, eles não fazem de tudo. Eles são nichados. Eles fazem aquilo que eles desejam fazer, mas alinhados com o público e com uma demanda específica. Inclusive até advogados. Tem muitos advogados que têm um trabalho bem nichado e só atende certo tipo de trabalho, certo tipo de serviço, porque eles entendem que precisa se tornar único para um determinado público e para um determinado nicho, e através de um determinado nicho de trabalho, para esse público específico. Interessante. Então, na verdade, o caminho é você entender quem você quer ser e para quem você quer ser, né? Exatamente. Aí a gente volta para a identidade também, né? E alinhar sua mensagem com isso, com quem eu sou e para quem eu quero me comunicar. Interessante. Muito interessante. Rapaz, acho que já pode encerrar aí, né? Essa pergunta realmente é muito interessante, porque já tira inúmeras possibilidades para a pessoa não ficar perdida, né? Exatamente. Na minha área mesmo de fotografia, nós vemos muitos fotógrafos que fotografam de tudo. Não é errado. É algo bacana. Mas para quem deseja crescer, tem que chegar um momento que ele precisa nichar. Ele precisa ser reconhecido naquilo. Mesmo que tenha outros colegas que fazem a mesma fotografia, o mesmo estilo, o mesmo nicho, mas ele precisa nichar. Porque senão vai ser reconhecido como que faz de tudo, e quando ele desejar cobrar um valor melhor pelo seu trabalho, pelo seu serviço, ele não vai conseguir. Porque ele não se torna especialista naquilo. Entende? Muito interessante. Muito bom, pessoal. Vocês entenderam aí, né? A gente volta à identidade, ela é a pergunta e a resposta ao mesmo tempo, né?
Já aqui, para a gente arredondar aqui esse encerramento, indo já aqui para as palavras finais, Will, eu gostaria de saber de você um conselho final, né, que você daria, né, para um profissional que ele está pensando aí em se posicionar ou dar uma ajustada na construção da identidade dele. Ótimo. Olha, hoje, com esse avanço da internet, nós sempre temos nossas referências. Ou alguém que nós admiramos, que está muito acima de nós na esfera profissional. E um ponto importante é que o profissional ele não pode se comparar com o outro. Cada um tem a sua, voltando no assunto de novo, a sua identidade, cada um tem a sua história, a sua essência, a sua vida e o seu tempo. Então, um dos maiores conselhos que eu dou é não se comparar. Não é porque o seu colega de trabalho já está muito bem posicionado, já sabe quem ele é, e você ainda está meio perdido que você vai ficar se comparando com ele. Não. Viva o seu tempo. Não é porque o seu colega está cobrando 5, 10 vezes mais que você vai ficar desesperado. Não. Ele usou estratégias para cobrar isso e teve um caminho que ele percorreu para chegar nisso. E o seu tempo é diferente. Viva o seu tempo hoje. E outro conselho que eu daria, e por incrível que pareça eu volto no nosso assunto de início, se conheça o público e não tenha medo ou vergonha de correr atrás do seu, de fazer o teu movimento. Porque parado, nada acontece. Como diz o ditado popular, né? Minha mãe sempre fala isso. Pé que não anda, não leva topada, né? O menino que não anda, não vende picolé. Tem isso também, né? Isso aí eu não conhecia, não. Tem. Então é isso, não ter vergonha. Não ter vergonha de falar do seu trabalho, de aparecer na internet, de postar, de divulgar. Mas, acima de tudo, sabendo quem é, para onde essa mensagem está indo. E uma dica final aqui, a gente falou de vídeos há pouco tempo, e tem muita gente que de fato tem vergonha de gravar. Uma dica: pega o seu celular, liga na câmera e grava você mesmo. Só. Já fiz muito isso. Grava. Depois ouve sua própria voz, faz os ajustes que precisa fazer, vai pra treinando, né? E depois você... Eu acho que só de você acostumar a ouvir sua voz com esse exercício e olhar para a câmera, você já evolui bastante, né? Porque realmente é muito estranho pra gente. E a gente fica incomodado. Meu Deus, que negócio estranho e tal. Depois de um tempo você acaba, se escuta tanto que realmente acostuma a ouvir a própria voz, né? Verdade. Outra dica interessante é que eu vejo muito acontecer. As pessoas pegam o celular para gravar uma história ou um vídeo qualquer e, ao olhar, eles olham para ele no celular. Não é um espelho para mim olhar para mim. Eu estou conversando com alguém. Tem alguém do outro lado que está me vendo. Então, para onde eu devo olhar? Para a câmera. Porque a partir do momento que eu olhar para a câmera, eu vou estar olhando para o olho de quem está me vendo. E o interessante é que quando as pessoas se gravam olhando para elas mesmas, o olhar não fica direcionado. É notável isso. Dá para perceber. Então, assim, é mais uma dica de gravação mesmo e de entender esse mecanismo. Porque do outro lado tem uma pessoa. Então, você precisa olhar nos olhos de quem você está conversando. Show de bola. E outra coisa, já tô lembrando aqui, e as pessoas talvez é um ditado popular, um vício de linguagem, começa a gravar e diz pessoal, ou vocês, ou alguma expressão que diz que tem multidões o vendo. Mas um ponto importante na comunicação, principalmente para quem vem de
serviço ou produto mesmo, é que você se comunica com uma pessoa. Raramente, do outro lado, no outro celular, vai ter 2, 3 pessoas vendo um story. E geralmente é uma pessoa. Então você está se comunicando com aquela pessoa. Então, ao invés de você falar: oi, gente, tudo bem? Eu estou falando aqui com vocês. Olá, tudo bem? Eu estou falando aqui com você. Então, assim, se torna uma comunicação muito mais direcionada e assertiva. Conecta muito mais, né? Muito mais. Perfeito. Pessoal, quem sabe aí em breve a gente vai marcar um outro encontro, né? Para o episódio não ficar muito longo também, cansativo aí para vocês. Mas guardem essas dicas, né? Então é superar essa vergonha aí, né? Se movimentar para poder fazer realmente as coisas acontecerem. A gente já vai partindo para o final. Will, eu gostaria que você compartilhasse a revelação. Já ia esquecendo, hein? Você aí, ó. A revelação do nome e também aqui como as pessoas te encontram, né? Você encerra aí, depois você contar a história do seu nome, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se alguém quiser conhecer o seu trabalho, como é que faz? Pronto. Primeiro você quer o quê? Eu quero o primeiro nome, você encerra aí com as redes sociais e a gente agradece o pessoal aqui. Vamos lá. Olha, meu nome original. Original, verdadeiro mesmo. Não mudou o nome não, né? Ainda não. Pensa em mudar? Já pensei, hoje ainda mais ou menos. Que o processo parece que agora está mais simples para mudança de nome, então eu penso. Meu nome verdadeiro é Cleilson, mas às vezes nem eu me lembro esse nome. Essa foi boa. Mas meu nome é esse. Inclusive, tem interessante. Às vezes, quando alguns clientes vão me pagar, eles perguntam: Cleilson, é esse nome mesmo? Recentemente, um cliente foi realizar um pagamento lá de Bipitanga. Mandei a chave Pix para ele. E aí, depois ele foi lá em casa levar o dinheiro porque foi fazer a transferência e viu que não era o Will e não quis transferir. Ficou com medo de dar errado. Mas meu nome é Cleilson. Por escolha, acho que da minha avó, nem sei bem. E por que o Will? E de onde veio esse Will? Vamos lá. Meu irmão sempre me chamou de Iu. Então, acho que veio daí. E na escola, se não me falha a memória, alguém falou Iu e pegou. Então é da escola mesmo? Eu acho que sim, se não me falha a memória. Então, se é da escola, meu amigo, aí dá até pra mudar mesmo. E aí já era. Legal. Mas como as pessoas podem me encontrar? No Instagram, Will Santos. Se você colocar lá Will Santos Retratista, já aparece meu perfil. Esse perfil é mais para retratos e uma comunicação mais voltada para profissionais. Se você colocar Will Santos, é um perfil somente de casamentos. Ainda está um pouco parado, mas eu preciso movimentá-lo. E me encontra também via WhatsApp. No Instagram tem meu WhatsApp. E, às vezes, me encontra no estúdio. Onde é que fica seu estúdio? O estúdio fica na Popular Rua Direita, em frente à Lojas 2000. Legal. Pessoal, para quem está nos assistindo aqui de algum lugar do Brasil, lembrando que ele está falando aqui de uma cidade do interior da Bahia chamada Macaúbas, é onde nós estamos aqui gravando esse episódio, tá? Então, Will, muito agradecido aí por doar, né, o seu tempo, o seu conhecimento, sua experiência aqui, compartilhar com a gente. Pessoal, vocês aí que ainda não seguem o Will, sigam ele, tem um trabalho muito bom, muito legal, muito interessante. Acompanhem o trabalho dele lá, que eu tenho certeza que vocês vão se inspirar aí para profissionalizar, né, e movimentar também as redes sociais de vocês e aprender um pouco mais sobre a construção do posicionamento de vocês a partir dessa consciência de identidade, né? Sim. Valeu? Então, nesse momento aqui, a gente se despede.
Muito obrigado por nos acompanhar aqui neste episódio. Fica ligado aí no próximo episódio que a gente vai vir com um tema muito interessante aqui para vocês, tá? Vamos trabalhar um livro especial que estamos preparando com muito carinho esse episódio, um tema importante sobre hábitos. Vamos trabalhar aqui o livro Hábitos Atômicos, que vai ser o tema do nosso próximo episódio, cheio de insights, tá? Um livro aqui que eu particularmente escolhi para ser o livro que eu vou trabalhar durante o ano todo, porque é um livro que realmente precisa ser colocado em prática. E assim nós encerramos mais um episódio aqui dos Amigos e Negócios e desejamos você aí um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, independente aí de onde e do horário que você está nos assistindo. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.